Estão me ouvindo? Deixa eu botar meus óculos, senão fica difícil. Oi, Paty. Oi, Bruna. Por enquanto, somos só nós na sala. Mas eu vou dar início mesmo assim. Já são 21h12. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, entra depois. Pega o bonde andando. E eu tô gravando. Tá bom? Então, gurias, o treinamento de hoje é sobre vendas. Eu vou passar algumas dicas para vocês de vendas, de, de coisas que eu faço no meu dia a dia que dão certo. E também sobre a carreira. Porque no momento o nosso foco, meu como DIC, e acredito da grande maioria de vocês que quer carreira também, são os inícios, é a gente formar uma equipe sólida, uma equipe que siga a regra de ouro, uma equipe que trabalhe junto, que trabalhe unida e que todas cresçam. Não, o objetivo não é a Andrea virar diretora, a Liane ser DIC. Não, é todas vocês serem consultora sênior, vocês subirem para o nível de iniciadora estrela, líder de grupo, futura diretora, DIC e diretoras, porque todas têm capacidade para isso. Eu não fiz uma apresentação com slides hoje porque eu tenho algumas prontas até que eu vou passar depois para vocês. Já tem algumas no grupo, porque eu quero mais é fazer um bate-papo. Vocês vão fazendo as perguntas, eu vou passando as dicas, vou falando o que eu costumo trabalhar, que são as formas que dão certo para mim. E o principal, né? A pessoa, quando ela já tem uma estrada, assim, que ela já está percorrendo há algum tempo nessa área, já tem uns macetezinhos, assim, já tem umas dicas, tem um método que tu consegue lidar melhor com objeções, com tudo isso. Então, para quem está começando, é show de bola, assim, não tem vergonha de perguntar, eu tô com dúvida, eu tô tentando marcar sessões, não tô conseguindo, não consigo agendamentos. Vou começar essa coisinha aqui. Deixa eu ver aqui. Então, tu tá tentando dar continuidade ao teu trabalho e tu não tá sabendo como lidar com isso. Então, eu quero que vocês passem isso para mim, que vocês perguntem, porque de repente eu já dei treinamento num bate-papo que a gente já tenha tido via Face ou qualquer outro meio, já conversou sobre isso e ainda tem aquelas coisinhas assim, de repente a Andrea não comentou isso, não citou ainda. Então, de vendas, gurias, o que eu tenho feito assim que tem dado muito certo? Principalmente usar os produtos. Estou vendo o batom que eu estou usando hoje. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, a câmera é meio ruimzinha. Tá travando aí, Dani? Tranquilo? Eu não sei como é que tá o tempo lá fora, mas quando eu subi antes estava meio ruimzinho, então de repente é o tempo que tá complicado e pode dar umas travadinhas. O vídeo, se travar um pouquinho, é super normal, tá, gurias? Eu tô usando o notebook do meu namorado, ele não tem todos os recursos como eu tenho. Dressa, bem-vinda, bem-vinda! Tá bom, Dani, a gente te espera um pouquinho. A Andressa, gurias, Liane, Dani, a maninha nova de vocês. Sucesso total, entrando com tudo. Ali é a primogênita, Andressa. A primeira iniciada que eu tenho, minha primeira filhotinha. A Paty, minha mana. A gente vai se tratando como família, como mãe, filha, neta,
sobrinha, tia, porque facilita bastante. Então, então facilita quando eu falo assim, por exemplo, hoje aconteceu uma situação muito, muito, muito legal comigo, que foi minha maninha, Mary Kay, a Mi, que me ligou de manhã para me dizer que tinha uma amiga dela que queria muito ser consultora e ela não tá seguindo carreira, então ela disse: vou indicar para a Deia, que eu sei que a Deia tá, e vai poder passar o treinamento para ela, passar todo o conhecimento que ela já tem. Nossa, foi muito, muito bom, porque vocês viram a postagem que eu fiz no Face. Ontem de noite aconteceu essa situação comigo, da menina me perguntar como é que era, como é que funcionava para cadastrar. Óbvio, eu perguntei para ela se ela já conhecia, se ela já tinha participado de alguma sessão de cuidados de pele, se ela já tinha contato com alguma consultora. E aí ela me disse que na noite anterior, ontem mesmo, ela participou de uma sessão, amou os produtos, comprou, e a consultora falou, meio por cima falou da oportunidade. Então eu expliquei para ela, eu disse, o correto no momento que tu tem uma consultora te atendendo, gente, isso aqui é a regra de ouro, é muito importante. Eu queria que tivesse mais gente assistindo o treinamento. Infelizmente ainda não são todas que podem, mas eu estou gravando para isso, que é para passar para toda a equipe, porque quem está começando às vezes não tem esse conhecimento ainda. Por exemplo, a Andressa está entrando agora. A gente tem a regra de ouro, que é faça aos outros o que tu gostaria que fizesse a ti mesmo. Então, se eu estou atendendo uma cliente, se eu fui lá na casa dela, dispus do meu tempo para dar um atendimento bacana para ela, mostrei os produtos, falei da oportunidade, porque a gente sempre, sempre, sempre deve falar. Tu nunca sabe quando uma pessoa está precisando, de repente, de um trabalho com horário flexível, se ela está precisando de uma renda extra, se de repente ela está contente no trabalho dela, não tem reconhecimento. Então falem, gurias. Falar não vai tirar pedaço de ninguém. Então falem da oportunidade sempre. Então, eu não ofereci para essa pessoa que entrou em contato comigo ontem, porque como é que eu vou falar para ela? Não, então, beleza, vou fazer teu cadastro aqui, vou te iniciar. Se teve uma pessoa que foi lá dar todo esse atendimento para ela, eu estaria quebrando a regra de ouro. A mesma coisa se alguém fizesse isso com uma das minhas clientes, eu ficaria imensamente chateada. E o que eu falei ontem de noite, eu comentei com uma amiga minha. Eu disse, olha só, eu mesmo cumprindo assim a regra de ouro, eu disse, me doeu, porque vocês sabem, a qualificação não é fácil, são só 4 meses, eu fiquei 1 mês sem carro, não consegui trabalhar. Então, nesse período que tu precisa montar a tua equipe e fazer a pontuação de 40 mil pontos e 30 consultoras ativas, os 40 mil pontos foi, gurias, já fechamos. Parabéns para vocês, estão muito bem. Mas os inícios mesmo, a ativação das consultoras, que é o mais complicado. E aí, se tu fica um período longo sem trabalhar, não é que eu fiquei sem trabalhar, eu mantive meus contatos, só que aquela coisa de vai lá, faz sessão, faz isso, faz aquilo, é mais complicado sem tu ter um deslocamento. Eu não estava na minha casa, estava na casa do meu namorado, então eu não conhecia os locais, pegar ônibus e tudo mais. Mas enfim, fui fazendo o trabalho da mesma maneira e mesmo precisando muito de consultoras para a gente fechar a qualificação, eu não quebrei a regra de ouro. E eu disse para ela, é uma que vai, são outras que vêm. E dito e feito, hoje de manhã aconteceu a situação da Mimi ligar, e aí eu vou entrar em contato agora com a Simone, é uma nova consultora vindo, tá? Então, para Andressa também, que eu vou falar algumas coisinhas porque ela tá iniciando agora, ela cadastrou essa semana, então de básico, assim, para ela já se familiarizar com tudo, tá? A nossa maior fonte de renda, nosso maior ganho é a sessão de cuidados de pele, tá? Então, tu pode trabalhar de várias maneiras. Isso que é o bom da Mary Kay. Tu não é obrigada a trabalhar só fazendo sessão, tu não é obrigada a fazer venda por catálogo ou só de falar no caminho, tu tem várias maneiras. O que eu acho mais bacana é isso, que tu não é aquela pessoa que chega ali com o catálogo assim, tô vendendo Mary Kay, quer ver? Claro, depois que você já tem um contato com as pessoas, que elas já sabem, que elas conhecem os produtos, tu levar o catálogo, eu levo direto pro trabalho, porque as meninas já fizeram alguma demonstração comigo, que fosse um lápis de seda, gurias. Já é um produto que elas têm conhecimento da qualidade da Mary Kay e fideliza. Então hoje, se eu levar o catálogo e dizer pra ela, chegou esse produto novo, a máscara alongadora, eu não precisei nem demonstrar. Eu só cheguei e falei para as meninas, olha, gurias, chegou uma máscara nova maravilhosa.
Já vendi. Provas que eu demonstrei, então, melhor ainda. Passou, comprou. É muito boa, ela deixa o cílio muito bonito. Eu que tenho cílios curtinhos, nossa, ele dá aquela alongada. Então, o bacana é isso, que tu vai trabalhar da forma que te convir. Então, a sessão de cuidado de pele, qual é a grande vantagem dela? Os produtos, tá, gurias? Porque a maquiagem é top. Só que se tu fizer a maquiagem sem cuidar da pele antes, não é a mesma coisa. Então a gente tem que ensinar as pessoas, por isso nós somos consultoras de beleza. Nós estamos ensinando as pessoas a cuidarem da pele. Então eu vou fazer a demonstração com ela dos produtos de cuidado de pele, ela vai sentir a pele dela renovada, vai sentir a pele dela macia, hidratada, quando a gente faz o peeling, principalmente que é aquela área aqui do nariz, do queixo, cheio de cravinho, aí passa e fica assim, nossa, como tá lisinho, é muito bom. Então tu já fideliza a cliente ali. Claro, depois tu vai agendar com ela uma próxima sessão de automaquiagem. A gente tem treinamento para isso, tá, gurias? Tanto tem na casa da diretora, da Clades, eventualmente tem alguns treinamentos focados nisso. E nós temos uma consultora, uma filhotinha Mary Kay, que é maquiadora, que é a Lid. Então, nos treinamentos que a gente vai fazer quando eu me formar, vão ser alguns em Esteio, porque grande parte das meninas são daquela região ali, de Esteio, Sapucaia, Canoas, e alguns serão em Novo Hamburgo. Então, eu vou diversificar, não vou fazer toda semana treinamento igual. Então, por exemplo, essa semana vai ser treinamento de make em Novo Hamburgo. Semana que vem vai ser treinamento de cuidados de pele em Esteio. Aí na outra semana eu inverto, e assim a gente vai fazendo, vai dando continuidade. Tranquilo até aqui, gurias? E assim, a grande vantagem que a gente tem da sessão de cuidados de pele, além da venda, porque se tu fizer um trabalho bem feitinho, é aquilo que eu digo, se tu estiver disposta a trabalhar da maneira que eu te ensinar a trabalhar, vai dar certo. Além dessas vendas que vocês vão ter top, vocês vão ter indicações dessas clientes, porque elas vão gostar dos produtos, vocês também vão pedir para elas indicações no perfil na ficha do cliente, no perfil do cliente, mas também elas vão gostar. Então, o que aconteceu comigo quando eu entrei, antes de eu entrar na Mary Kay, quando eu conheci os produtos? Eu usei e fiquei maravilhada com tudo. Eu nem sabia que Mary Kay tinha cuidado de pele, eu só conhecia de ver os vídeos da Alice Salazar da sombra Cinnabar, da maquiagem e tal. Então eu fiquei tão encantada que eu cheguei no outro dia no trabalho, meu Deus, vocês têm que conhecer isso, é muito bom. Então deu super certo. Eu vi o quanto isso rendeu para minha iniciadora. Ela fez muitas vendas para essas pessoas que eu fui indicando. E aí tu vê aquele trabalho, assim, todo aquele glamour de tu montar aquela mesa linda, demonstrar os produtos e as pessoas ficarem felizes de se sentirem bem. Aquela pessoa que tem mancha de pele que incomoda. A minha mãe tinha uma mancha no colo, eu já comentei com vocês que a loção Even diminuiu a mancha dela pra caramba, praticamente zerou, assim. E até porque eu indiquei pra ela, disse, é bom tu fazer uma esfoliação também, fazer um peelinzinho. Mas o trauma que ela tinha, assim, de usar algumas blusas que fossem um pouquinho mais decotadas porque aquela mancha incomodava, tu vê, assim, que aquela pessoa pode usar agora, que ela tá feliz. Não tem preço, é muito bom mesmo. Então, foquem, tá? Foquem na sessão de cuidados de pele. O primeiro passo de vocês é o agendamento. E eu queria, assim, que vocês me dissessem se alguém está com dificuldades. Eu dei o treinamento esse dia sobre agendamento no Face. Dá certo, gurias. Eu agendei sessões da semana passada para cá. E de ontem para hoje eu consegui 4 inícios. 4 consultoras novas. Não são todas que eu vou fazer o cadastro, tipo, ontem e hoje. Mas agora pro dia 11, pro dia 15, tem data, assim, já são consultoras que estão certas, só estão esperando virar o mês do cartão. E, e a gente vai dar início ao negócio delas. Vamos inaugurar o negócio delas. Andressa, chegou o teu pedido, chegou o teu kit? O cartão é algo. Chegou, que bom. Então, preparada pra gente inaugurar o teu negócio também. Então, gurias,
a sessão vai ser sempre o melhor meio de vocês de fazer a venda. E o agendamento para ela, vocês têm várias maneiras de fazer. Legal, tô curiosa. Aí, o agendamento vocês vão fazer tanto via redes sociais. Por que que eu falo tanto? Porque me ajuda pra caramba. Eu não tenho muito tempo, assim, durante o dia pra fazer, então eu vou mandando mensagenzinha no Face. Quando dá, eu respondo. Quando... Que nem hoje eu mandei e-mail pra uma mulher lá de Viamão, que foi indicação de uma colega de trabalho. O que que eu fiz ontem? Eu mandei e-mail pra praticamente todos os meus colegas de trabalho. Eu falei que eu imaginava que eles iriam conhecer alguma pessoa que está precisando de uma renda extra, de alguém que tem filho pequeno, que gostaria de parte do dia pelo menos cuidar do filho e parte deixar na escola, e que os trabalhos, a maioria, não te dá essa disponibilidade. Falei. Aí pedi indicações. Aí teve marido indicando a esposa, mandei e-mail para uma delas hoje à tarde. Aí teve uma outra colega minha que está fazendo o site de uma estética. E ela, Dé, eu vou te passar o contato dela também. Mandei e-mail agora há pouquinho para ela. Então, assim vai indo. Aí teve uma colega que disse: Nossa, Dé, se tu conseguir cadastrar essa pessoa que eu vou te indicar, é um gol para nós duas, porque tanto vai ser bom para ti, para formar a tua equipe, quanto vai ser bom para ela, porque ela tem filho pequeno. Era irmã dessa minha colega de trabalho. E agora há pouquinho ela me respondeu o e-mail pedindo que dia que a gente pode fazer o cadastro dela e tal. Então, vai indo, gurias, é só falar, 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 falar. Não importa se vai falar pessoalmente, se vai falar por telefone, se vai ser mensagem, se vai ser Face, se vai ser Twitter, onde vocês quiserem. Mas falem de Mary Kay. Só não divulguem assim, por exemplo, eu vejo que muita diretora, gente, diretora fazendo isso, postando lá no Face, quer dar início ao seu negócio, ou mude de vida, trabalhe numa empresa maravilhosa, fale comigo, bota o telefone lá. Isso não é legal, tá, gente? Até é um motivo que as pessoas podem denunciar. Então, ninguém quer perder sua boquinha, né? Ninguém quer perder a consultoria. Então, cuidem para fazer tudo direitinho. Eu sei que tem um monte de gente que faz coisa errada, mas não é porque os outros fazem que a gente tem que fazer também. É aquilo que eu falei, é fato, cumpre a regra de ouro que dá certo. Aconteceu isso ontem comigo, de manhã eu já tive um retorno. E não foi só aquele, foram vários, assim. Mas também não é só aquela coisa de tu seguir a regra de ouro, é de tu te empenhar, de tu trabalhar, se dedicar. Eu quero muito ser diretora, então por mais difícil que seja, tu tá em qualificação com um trabalho que te consome o dia todo, praticamente, porque eu começo às 7h30 e saio de lá às 17h30, a vontade que eu tenho de ser diretora é tanta, 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 que eu falo pelos cotovelos de Mary Kay. Então, tem colegas meus que vêm assim, ai, André, eu queria tanto que a minha mulher fizesse o que tu faz. E de comentar um pouquinho ali teve uma época que teve um mês que o nosso salário atrasou na empresa. Aí eu cheguei na sala da equipe lá de uma disciplina. Daí o pessoal comentando, não, porque amanhã eu não vou vir, que não sei o que palhaçada, eu não receber, não sei o que, não sei o que. E daí eu disse, eu tô tranquila até porque eu tenho a minha renda da Mary Kay. Aí teve uns três assim, ai, também preciso fazer isso. Homens, gurias, os homens querendo. Então, até um deles agora indicou a esposa. Já é outra esposa, tem mais um. E, e tanto quanto com indicações também tem a questão da venda, né? Tipo, teve um colega meu que viu eu comentando com o outro dos produtos que ele comprou pra esposa, blá blá blá. Aí ele disse: André, traz uma amostrinha pra mim que eu vou levar pra minha esposa também, ela deve gostar. E aí que ela mora em São Paulo e tal. E aí eu vou comprar pra ela. Então eu perguntei, veio com ela primeiro se ela não tem consultora, se ela ainda não conhece. Ele voltou no outro dia e disse: Não, ela não tem nenhum produto, ela nunca usou, mas falou que é muito bom de comentários assim de ouvir das amigas. Gente, isso é fato. Vocês podem falar com qualquer pessoa de Mary Kay. Alguém já disse pra vocês que não é bom? Duvido. Quem já ouviu falar elogia? Não tem, gurias. É assim como 2 mais 2 é 4, é as pessoas elogiando os produtos, elogiando a maquiagem. E muita gente conhece só a maquiagem e ainda não conhece a linha de cuidados de pele. Eu não sei se vocês têm dificuldade, às vezes, de agendar a sessão de cuidados de pele. Da pessoa, não tem interesse. Pra mim, nunca ninguém disse que não queria, mas eu pergunto porque uma forma que eu vi que dá certo
é tu agendar uma sessão de automaquiagem. Aí tu diz, ah, vou te indicar, vou te dar dicas de cuidar, ai, desculpa, Cris, de automaquiagem, uma maquiagem mais basiquinha pro trabalho, pro dia a dia, e aí, ups, agora deve ter dado uma travadinha, porque eu tô escuro aqui. E também maquiagem mais para festa, maquiagem para noite. Claro, o principal é a pessoa aprender a cuidar da pele dela, vocês fazerem a demonstração. Mas quando vocês falam e sentem dificuldade, se vê que a pessoa tá meio assim, meio firme ali, não tá dando muita bola, e aí fala na automaquiagem. É sempre o plano B que vocês podem ter. E aí, quando vocês forem lá fazer a sessão, óbvio, vocês vão falar para ela da importância de limpar a pele antes, de tonificar, de esfoliar, de hidratar. Não necessariamente vocês precisam fazer o peeling ali, mas eu indico. Faço só na metade do rosto, gurias. Dá muita diferença na hora de passar a base. Porque de um lado vai deslizar a pele e do outro sente que dá aquela trancadinha. Ontem eu fiz uma sessão em Ivoti com uma colega de infância minha que eu não via, que a gente não tinha contato assim há mais de 10 anos. Então, eu fiz a sessão só com ela, porque ela queria muito conhecer. Ela até se interessou, a princípio, em ser consultora, mas no momento ela está no TCC dela. Aí a gente compreende que é um momento complicado também. Mas eu fui lá e dei todo aquele tratamento top que a gente dá, né, gurias, de tu montar uma mesa bonita, de tu apresentar os produtos. Ela me respondeu depois que ela achou muito bacana, que ela viu que eu gostava muito do que eu estava fazendo. Ela disse, eu senti que tu vai longe porque tu gosta do que tu faz. E isso é fato, tudo que a gente faz com prazer dá certo, tá? De outras dicas assim que eu tinha pensado em passar para vocês, de inícios de oportunidades de tu apresentar, uma delas essa que eu falei, falem para todo mundo, peçam indicações e façam e-mails com presentinhos, tá? Eu fiz um e-mail esses dias que eu coloquei aquela nossa necessaire linda e maravilhosa, ok? Que tem lá na seção 2 com os estojinhos destacáveis, eu coloquei assim, que se a pessoa me indicasse uma amiga, uma prima, uma parente, conhecida, ou ela própria se interessasse em ser uma consultora de beleza, ela conhecia alguém que precisasse de uma renda extra, que gosta muito de maquiagem, que ia gostar de trabalhar com isso, que se a pessoa cadastrasse, se a pessoa iniciasse e ativasse, porque o objetivo da gente não é sair cadastrando pessoas a varrer. O nosso objetivo são iniciar negócios, são enriquecer vidas, é ajudar uma pessoa que está com dificuldade financeira, que não está satisfeita no trabalho dela, é tu mudar a vida dela, tu ser um meio. Claro que vai depender dela, se dedicar vai depender dela, ter atitude e ir para frente. Mas o início ali, o empurrãozinho, quem dá somos nós. É que nem aquela história da águia que eu coloquei no vídeo inicial. A águia, ela joga os filhotinhos dela. Só que quando ela vê que eles estão ali se debatendo e não estão conseguindo voar, ela dá aquele rasante e resgata eles. Só que ela chega lá, ela não fica cobertando, ela larga de novo porque eles precisam aprender a voar. Então é isso que a gente faz. A gente dá aquele empurrãozinho inicial. Se tu vê que a pessoa tá meio ali perdidinha, tu vai lá, resgata ela, vê o que que tá acontecendo, o que que tu tem, o que que tu tá tendo de dificuldade. E aí, vamos de novo, tá? Eu queria ver assim com vocês se tem alguma pergunta até aqui. Aproveitem, gurias, para tirar as dúvidas que vocês têm. Eu vou dar um treinamento semanal para vocês. Pretendo os próximos ter um materialzinho de trabalho pronto, mas como eu tô correndo, correndo, correndo com a qualificação, se eu ficar devendo um PowerPoint, alguma coisa agora, não é por falta de vontade, tá? É porque o tempo tá curto. Uhum, tudo certo. Diz, Bruna.
Tá com dúvida na sessão de cuidado de pele, Bruna? De como fazer? Assim, isso é bem importante. A minha primeira sessão, eu fiz com 32 mulheres, foi sem querer, tá, gurias? Se eu soubesse, eu não teria feito isso. É porque eu me propus a participar de um sorteio de amigas secretas. As gurias não tinham nada para fazer naquele dia de legal, assim, um evento. E aí, o que que eu fiz? Eu fui lá e na minha cabeça, vou montar a mesa, vou sentar elas tudo bonitinho ali ao redor da mesa e vou fazer a demonstração. Vou falando e elas vão fazendo. Porque isso é legal. Não é a gente que faça produto em ninguém. Numa sessão de automaquiagem, se a pessoa tá com dificuldade, eu vou lá e mostro para ela como faz. Mas no restante, assim, a gente vai explicando, vai falando. Passa o 3 em 1 ali, me desce as mãos, me desce o rosto, põe o pinguinho, tamanho de uma ervilha, tamanho de uma perolazinha, que é mais bonito. E vai fazendo os movimentos circulares, tá? Então, tu vai falando e as pessoas todas estão ali te vendo, elas vão fazendo. Só na sessão de maquiagem que a gente tem um pouquinho de conhecimento, às vezes. Eu não tinha no início, eu confesso, sim, eu tô aprendendo ainda, mas eu tô organizando um curso de automaquiagem com a Lidiane. Acho que até a metade do mês, agora ali pelo dia 15, 16, a gente vai fazer. Porque eu quero muito que vocês também tenham essas técnicas, porque a gente não precisa ensinar ninguém a fazer uma automaquiagem com o objetivo tipo uma maquiadora, mas de tu dar os princípios assim, básicos. Como é que eu faço um esfumadinho? Como que eu devo passar o blush? Não vai passar aquele blush forte, rosa, assim, que parece uma chinelada na cara. Deus o livre. Não vai fazer isso. Mas tu ensinar algumas técnicas de afinal, porque não é necessário que a gente ensine tudo aquilo que um maquiador profissional ensina. Tanto que esse cursinho que a gente vai fazer com a Lid ensina contornos, ela ensina uns truques pra gente, mas claro, se tu tiver tempo ali na sessão, quiser falar, beleza. Mas não é o foco, tá? A gente tem que ser bem objetivo. Então, a nossa sessão, ela tem que começar tu falando da empresa, tu vai falar de ti um pouquinho, de como tu entrou, por que que tu entrou, qual é o teu objetivo, e aí tu vai dar início à sessão de cuidados de pele. Tu não vai ficar ali enrolando muito. Eu, no início, minha sessão demorava pra caramba, assim, porque eu sou uma pessoa que fala demais. Não deu pra notar, assim. Então, eu ia falando e via, assim, que daqui a pouco as pessoas já estão meio assim, né? Tipo, não fala tanto da empresa, fala o principal, fala o básico, quem fundou, em que ano. Não precisa nem dizer o que ano, só dizer que já está há 50 anos no mercado mundial e em 35 países e está há 15 anos no Brasil. Já é o suficiente para a pessoa saber que é uma empresa que se estabilizou, que tem essa credibilidade. E aí, quando tu tá ali na sessão de cuidados de pele e tem mais de, sei lá, 4, 5 pessoas, essa é a tua dúvida, Bruna. Porque é o que eu tava explicando. Tu monta a mesa, né? Tu organiza. Olha eu olhando pra mesa e fazendo. Tu organiza ali bonitinho os espelhinhos, os displays todos. E aí tu vai dar início fazendo isso que eu falei. Tu vai falar um pouquinho da empresa, tu vai falar da, da oportunidade, tu vai dizer para elas que, por exemplo, o que eu falo na minha apresentação? Eu digo que eu sempre gostei muito de maquiagem, que eu sempre estive vendendo. Uhum. Mas se é para menos, mais tranquilo ainda. Tu quer saber, então, acho que eu não te entendi. Tu quer uma dica para fazer com mais pessoas ou quando tem mais? Qual é a tua dúvida? Eu não entendi. Ó, Ili, go give. Isso aí. Porque o princípio é esse, é tu organizar ali os espelhinhos. De repente, que nem eu no início, eu só tinha, no kit vem 3 espelhos, né, gurias? E aí eu chegava nas sessões, tinha 4, 5, e eu, putz, agora? Claro, quando é um evento um pouquinho diferente, por exemplo, num salão, tu vai lá fazer, tu vai pedir autorização para a dona do salão para tu demonstrar os produtos com as clientes. Vocês não precisam demonstrar tudo, tá? Vocês podem fazer pelo menos, por exemplo, assim, o mãos de seda, vocês podem fazer o lábios de seda, faz algumas demonstrações e aí agenda com essa cliente, com essa pessoa que vocês estão fazendo, para fazer uma sessão de cuidado de pele em casa, porque daí vocês vão lá na casa dela, ela já vai convidar mais, tu vai pedir para ela convidar mais 3, 4 amigas. Tá, isso aí é uma situação meio complicada, assim.
Recentemente eu estava num treinamento e me disseram que essa questão assim de tu fazer de tu fazer uma sessão em loja, se tu fizer com as funcionárias num espacinho reservado ali tranquilo. Agora tu fazer com clientes é complicado, tá? Tu tem que pedir autorização, não pode ser nada, como é que eu vou dizer assim? Não pode ser nada que lembre venda, que foque venda, tá? Então, se tu fizer a sessão ali na loja, no estabelecimento, vai dar a entender que tu tá com um ponto de venda, tá? Mesmo que não seja essa a tua intenção. Então, é bacana tu sempre fazer, beleza, com as funcionárias tranquilo. Então, tu vai pegar ali, vai pedir para elas um espacinho onde vocês possam fazer. Tu não precisa fazer com todas ao mesmo tempo. De repente, elas vão ter que ficar ali atendendo, né? Fazem um rodízio. E aí, tu vai pegando de duas em duas. Coloca ali no cantinho os espelhinhos, coloca o perfil do cliente, os displays, os produtos e vai fazendo a sessão com elas. Terminou com elas, troca, elas vão lá atender, vem outras. Se tiver disponibilidade de fazer com todas, se, mesma coisa, se tiver um espaço. Gente, às vezes não tem mesa. Senta na cadeira, pega o espelhinho ali, vai fazendo, me desce a mão. A gente sempre fala para elas, por exemplo, para tu lavar o rosto, que depois em casa vai ser diferente, ela vai estar com o produtinho ali na pia. Gente, eu indicava muito no início, pode deixar no box do banheiro. Eu não indico principalmente no inverno, tá? Porque a nossa pele fica bem ressecadinha, fica vermelhinha. Então o ideal é sempre água fria. E, gente, a água gelada deixa o rosto ao mais esticadinho. Então é muito bom vocês indicarem isso também. E aí tu vai explicar ali para as meninas, tu vai dizer, olha, depois tu vai fazer a tua rotina diária, o teu cuidado em casa, aí tu vai usar os produtos e vai lavar na pia. Não é como a gente faz na demonstração, que às vezes põe um copinho ali que tu umedece os dedos, ou o borrifadorzinho, as toalhinhas que a gente umedece. As toalhinhas são maravilhosas, gurias, elas tiram bem, mas o peeling, para quem já fez, quem sabe, ele é bem uma areiazinha, assim, ele tem óxido de alumínio, então é mais complicadinho de tu tirar com a toalhinha, daí você precisa mais de uma, tem que umedecer mais. Se tiver no lugar um banheiro e tiver a disponibilidade de usar, melhor ainda, aí tu pede para elas lavarem o rosto lá no banheiro, tá? A outra questão daí, durante tu fez a sessão, tu tá falando ali, a gente sempre fala no início, sempre importante dizer, pedir para elas observarem vocês, para se elas, se alguém de repente se interessar, tiver quiser saber mais sobre a oportunidade, que vocês não conversam no final. Aí no fechamento, tu faz o teu fechamento, tu vai perguntar para ela quais os produtos que ela gostou mais de usar, o que que ela achou, se ela tem alguma indicação, alguma amiga que de repente ela acha que ia gostar da maquiagem, uma amiga que tem a pele muito oleosa, tem dificuldade com isso, que nós temos esse produto maravilhoso para linha com pele oleosa, mista oleosa. E aí, no fechamento, tu agenda com ela. Tu diz, o que que tu acha então? Tu conversou, ela se interessou. O que que tu acha então da gente marcar um horáriozinho, um café pra gente conversar melhor? Eu tenho sessões, quando são poucas pessoas, eu já converso ali, dou uma introduzida ali mesmo, tá? Era essa a tua dúvida, Bruna? Pergunte se tiver mais. Uhum. A Dani, a gente estava conversando essa semana também, que é questão de inícios, assim, de que a Dani estava falando, cidade pequena, o pessoal é meio travado, isso acontece bastante. Eu vi também algumas situações, assim, da. Que bom, qualquer coisa tu pergunta. Situações, assim, das pessoas terem marcarem a sessão, agendar, aí quando tu vai fazer, desmarca. Acontece, tá, gurias? Comigo aconteceu semana passada. Lembro que eu dei o treinamento. Eu falei, sábado eu tenho uma entrevista, blá, blá, blá. A menina me mandou mensagem sábado de manhã, dizendo que não poderia me atender e tal, e remarcou para esse sábado. Mandei agora há pouco uma mensagem para ela confirmando tudo certo para sábado. Acontece, tá? Mas não desistam. Teve uma menina que eu conversei há uns, sei lá, 3 meses atrás, faz tempo já. Eu convidei ela para uma sessão, perguntei se ela conhecia, ela disse que não e tal. E aí ela achou legal a ideia, ela até me deu a ideia de levar os produtos para fazer uma apresentação, para fazer demonstração num chá de panela. E aí eu, legal a ideia, blá, blá, blá.
E aí foi, e ela não me dava mais retorno, não marcou nada. Eu perguntei se a amiga tinha gostado da ideia. Desculpa. Se a amiga tinha gostado da ideia. E foi, e a gente acabou não agendando. Eu mandava às vezes ali uma mensagenzinha em inbox e nada. Aí essa semana, como eu tô com veneno no corpo para iniciar, eu mandei mensagem para várias pessoas no Face mesmo ali inbox, eu mandei mensagem falando da oportunidade Mary Kay e o que a gente faz quando a gente está assim numa situação que tu, poxa, preciso muito, vou ter que ver meios diferentes. A gente vai criando estratégia. Então a estratégia que eu criei foi com vocês os reconhecimentos, aquela mala Ferrara linda, linda, linda para quem tiver 5 inícios, a premiação em produtos, porque eu vejo que às vezes a pessoa não tem uma pronta entrega legal, de repente ela está precisando de um empurrãozinho, de um apoio, então tem essa premiação também. Ela é linda. E para as pessoas, eu coloquei lá, gurias, que é até dia 20 de agosto, mas não tá. Até o dia, eu ia colocar até o dia 30, porque é o final do mês, só que como é uma situação hard de fechamento, eu não posso contar com isso até lá, tá? Então, até o dia 25, quem fizer, tá ganhando. E aí, o que eu fiz com as pessoas que eu pensei na oportunidade? Mesma coisa. Mandei a mensagenzinha sobre a oportunidade e disse que exclusivamente esse mês, quem iniciar e fizer seu pedido inicial mínimo de 300 pontos, que é o que a gente ativa, vai receber de presente o livro da Alice Salazar. Gente, choveu de respostas que aí essa menina que não falava comigo há um tempão me interessa sim, eu só tenho tempo curto, ela tem filho pequeno. Aí eu fui conversando, fui apresentando e dia 15 eu faço o cadastro dela. Viu como dá certo? É só tentar, gurias. Tentem, não tenham medo, assim. Não fiquem com vergonha. Ai, será que eu falo? Será que eu não falo? Eu ficava assim no início. Eu não sou uma pessoa assim tímida. Mas quando tu vai apresentar oportunidades, tu pensa, ai, mas aí eu vou falar pra ela. Aí de repente, nossa, ela ia ser uma cliente boa, ia vender pra caramba. Aí vou apresentar. Gente, não pensem nunca assim, só eu vou vender. Jamais. Tu tem que pensar que tem muita mulher. Nós temos só 7 não, 3% do mercado nacional, tá? O que a Mary Kay vende nos 35 países, gente, não fecha o valor que a Natura vende só no Brasil. Vocês têm noção do quanto a brasileira é consumista, o quanto a brasileira gosta de cosméticos? Então, como é que eu vou dizer que só eu vou vender? Não preciso cadastrar outra pessoa? Que não tem oportunidade para todo mundo? Tem. Não é todo mundo que vai querer, mas tu tem que falar para todo mundo, tá? Então, aquela pessoa, hoje aconteceu uma outra situação, uma menina que estava muito disposta, muito interessada na oportunidade. No dia que a gente marcou, não deu, porque eu estava naquela situação que eu não tinha o carro, dela também me respondeu, tô sem carro também, blá blá blá. Vamos remarcar, aí remarcamos. Aí no dia que a gente ia se encontrar, ela disse, não vou poder, porque eu tenho que estudar para o concurso público. Aí veio com uma história, assim, me explicou, e eu senti, sabe, tá estranho isso aí, porque ela estava muito empolgada mesmo. E aí, hoje eu mandei um oi ali para ela no Face, eu disse, aí, tudo bem? Eu falei que eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, assim, que eu senti que ela estava tão animada e que de repente eu poderia ajudar ela, nisso que aconteceu, eu não sabia. Daí ela comentou, foi meu marido e tal. Então, ela não entrou em detalhes, também não quis ser indelicada e perguntar. Mas são N situações, tá, gente? Aí eu falei pra ela, eu disse, conversa com ele. Eu me propus aí na casa dela conversar com ela e com ele. Eu falei de quantos maridos Kay tem que no início assim não apoiavam suas esposas, namorados, etc. E no decorrer da carreira, no decorrer do trabalho dela, viu o dinheiro, fechou, beleza. Eles veem o dinheiro, todo mundo. Mary Kay é a melhor coisa do mundo, tá? Então, os maridos vão. Gente, eu recebi um e-mail hoje, vocês viram? Da Mary Kay, que já esgotou as inscrições pro seminário, pros homens, pros maridos. De tanta mulher que tá arrastando esse povo junto. E a diretora, Cláudia, ligou para mim antes também e me deu essa notícia de que é bom fazer a inscrição hoje, tá, gurias? Pro seminário, porque parece que tá acabando e corre o risco de amanhã não ter mais. Tô apavorada,
porque eu queria esperar até o final de semana para virar o meu cartão também. Eu odeio esses cartões. E agora eu não sei o que eu vou fazer, vou ver se eu consigo emprestado, porque é só até. Não tô com medo de arriscar de não fazer minha inscrição e perder amanhã. Aham. Parece que tem muita gente fazendo, mas a esperança é a última que morre, tá? Vamos tentar. Quem não conseguir hoje, não. Dá um jeito. Se der, deu. Se não der, tenta depois. E era mais uma coisa sobre o seminário que eu queria falar. Já tá encerrando as inscrições. Foi a diretora a Márcia Paim, lá de Porto Alegre, que ligou até pra Cláudia e disse: Olha, se tu quer te inscrever, porque ela não tinha se inscrito ainda também, dá uma agilizada, porque tá acabando as inscrições. Gente, eu vi no dia 5 quando abriu. Chovia mulherada postando no Face, assim, inscrição, inscrição, inscrição. Porque o seminário é o top, assim, é o maior evento que tem do ano para a gente participar. É lá que a gente ganha nossos reconhecimentos. Quem foi consultor estrela o ano todo ganha o reconhecimento lá. Quem. É assim, ó, Dani, tu te inscreve. E aí é bacana que essas 3 parcelinhas de 119 que a gente faz, que a gente paga, a gente recebe em produtos lá. Quando tu for lá fazer tua inscrição, depois do cadastro no seminário, no primeiro dia, tu recebe isso em produtos. A Cláudia me disse que no ano passado ela recebeu mais em produto do que foi o valor da inscrição que ela fez. Ela disse que é muito bom mesmo. Então, tu vai fazer tua inscrição, aí tem que agilizar já cedo passagem, tá? A passagem para ir em São Paulo, o seminário. E aí já vê hotel. Então, por isso o bom é quando a gente se organiza e faz a inscrição juntas, porque daí já vai vendo hotel, vai vendo passagem, tudo para ir todo mundo junto. Eu até queria ver quem de vocês que a Andressa já tinha me dito que quer ir, a Liane imagino que queira também. Quem tem essa vontade pra gente conversar depois, ali a gente conversa no Face quando terminar o treinamento pra, pra agilizar. E aí no seminário, Dani, é que nem aquele vídeo que eu te mandei lá dos melhores momentos, que tem os reconhecimentos. É, todo mundo quer, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu também fui pega de surpresa, gurias. Confesso que eu não achei que ia tão rápido. Poxa, hoje é dia 8, faz 3 dias que abri as inscrições. E aí eu vi que no e-mail fala lá no Face que eu vi, em lista de espera. Eu imagino que eles vão dar um jeito e abrir mais espaço para as pessoas, só que é lá no. Como é que é o nome do hotel? Transamérica, em São Paulo. Então, de repente, o local já é destinado em janeiro, dias 15, 16, 17 e 18. Tá lá na Aplause, tudo detalhadinho. Esse mês na Aplause tem as informações mais detalhadas já. Eu acredito que até amanhã vai ser mais tranquilo. Depois eu já não sei, porque eu nunca participei, gurias. Eu entrei depois, entrei em novembro do ano passado. Aí eu já estava em cima já para ir em janeiro, nem sabia direito sobre o seminário. Mas esse ano, vocês têm noção, gurias, que já vai lá comemorar, Andressa. Vocês têm noção que vocês ainda podem, assim como eu, se tudo der certo, vai dar, estamos batalhando para isso, me formar diretora esse mês, que vocês também podem estar no seminário ano que vem fazendo o debut de diretora de vocês? Todas podem, todas têm condições. Então já imagine subir naquele palco, ter esse conhecimento, que coisa maravilhosa. Quem não quer, né? Tá? E aí quem se inscrever, quem tiver afim, a gente faz uma estratégia, a gente vai sentar, vai conversar para que isso aconteça, tá? Nossa, presentão, né? Deus o livre. E ainda com aquele uniforme novo, lindo, maravilhoso. Tá? Outra coisa, gurias, bem importante. Já são 5 para as 10. Tá. Aí a gente vai conversando ali depois, vou vendo com cada uma, que de repente uma tem dificuldade nisso, eu tenho naquilo, a gente vai vendo. Gurias, dia 19 de agosto vai ter um evento em Porto Alegre com o Emerson Pádua. É a diretora Sheila de de Sapucaia, que fez o convite pra gente, tá? Deixa eu pegar aqui. Dia 19 de agosto começa às 14 horas. Às 14 horas tem para todas as consultoras e às 19 para consultores e convidados. Na verdade, é o dia todo, gurias. Começa de manhã, tá?
E esse palestrante, ele dá dicas maravilhosas sobre vendas, guria. Ele ensina a tu ter uma venda, tu ter um lucro de R$ 1.500 aproximadamente, trabalhando 1 hora por dia. Imagina vocês trabalhando às 8, normais, né? Então, bora trabalhar, tanto sobre inícios, também sobre a carreira. Ele se especializou em Mary Kay, ele tem muito conhecimento, ele viaja o Brasil todo dando palestras, é um baita evento. Eu tô vendo como é que eu vou fazer para ir, porque para faltar no trabalho tá complicado, mas se eu não conseguir durante o dia, pelo menos à noite. A inscrição é R$ 50 por pessoa e é o dia todo, tá? E eu preciso que vocês me digam isso até amanhã, no máximo meio-dia, tá? Para eu dar um retorno para ela reservar os convites. Tem bastante vídeo, ele é muito bom mesmo. Eu até tava catando ali para carregar. Emerson Pádua. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui para vocês. Acho que tem aqui, ó. Coloquei ali a chamada sobre a palestra, tá? Gente, não é todo mundo que tem aquela facilidade com vendas, então as dicas que a gente pode dar, que a gente pode aprender, sempre são bem-vindas, a gente sempre está aprendendo. Eu tenho muito, muito, muito para aprender ainda, estou sempre buscando informação, assisto os treinamentos das diretoras, das dicas, das consultoras que dão treinamentos que postam ali nos grupos, tá? Tudo que eu posso entrar, eu entro. E vídeos motivacionais, vídeos sobre vendas, livros, gurias. Eu tô comprando livros maravilhosos para dar para vocês de reconhecimento também. Tanto sobre liderança, porque eu imagino que quem quer a carreira é bom trabalhar isso, tá? E livros sobre vendas também, sobre tu crescer. A Dani, tadinha, mora longe, mas em breve a gente vai conseguir organizar um evento bombástico assim aí, tá? Dúvidas, gurias, sobre vendas, sobre sessão, sobre inícios, se estão com alguma dificuldade. Sejam o mais profissionais possível, assim, porque isso de acontecer muito das sessões que a gente faz, às vezes, de não ter venda, para mim aconteceu até hoje, desde novembro do ano passado, aconteceu uma vez que eu fui na casa de uma conhecida, assim, tava a irmã dela e a mãe, e eu não vender nada. Mas é porque elas estavam muito, muito, muito mal de grana mesmo. Mas as outras sessões tu sempre tem uma venda bacana, quanto não faço muita maquiagem, tá? O que que acontece às vezes a gente fazer a sessão de cuidado de pele e começar a usar sombra, usar lápis de olho a gente não usa, né? Porque ele não tem descartável, então não é bom usar. Mas tipo, tu ficar muito ali na maquiagem, daí a mulher vai olhar no espelho, assim, a pessoa, a cliente, ai, como eu tô bonita e tal. Ai, essa base, esse batom, esse rímel. Gente, mas e o cuidado que tu teve antes? Claro, a gente fala, mas às vezes a pessoa não adianta estar ali falando, ela só tá olhando ali, ela tá hipnotizada pela maquiagem dela, tá? Então, foquem de fazer a sessão, o básico, é a receitinha de bolo, vocês vão dar a cobertura de vocês, mas a cobertura foque no entusiasmo, falem bem, falem com vontade, falem felizes, porque eu imagino o quanto isso deixa vocês contentes de trabalhar nessa empresa maravilhosa. Então, é aquele entusiasmo, assim, chega lá, top, poderosa, bomba, arrasa, tá? Porque é isso que vai fazer o grande diferencial. É das pessoas usarem e verem o quanto isso tá te fazendo bem. Para os inícios é ótimo, tá? Elas ficam curiosas assim, ai, nossa, ela fala tão entusiasmada, ela tá tão contente fazendo isso, deve ser muito bom mesmo. Então não é só a conversa dela que ela tá dizendo que a empresa é maravilhosa, que os produtos são fantásticos, que a gente tem a política de 100% de satisfação garantida, então dá a garantia para o cliente, dá a garantia para nós consultoras de que tudo vai correr bem. Mas foquem então de fazer a sessão, o basicão é aquele. Faz os produtos, 3 em 1 hidratante. Eu sempre faço lábios de seda, dificilmente não vende lábios de seda na sessão fazendo.
Mãos de seda também é bacana incluir. E aí na parte de maquiagem, a base, a máscara de cílios, o blushzinho e o batom. Batom, vocês até podem ter mais algumas amostrinhas. Eu geralmente uso a amostrinha mesmo na sessão, porque já vem aquele pincelzinho descartável, porque aquele que vem da sessão é mais complicadinho de tu ficar passando, né? Então eu gosto de usar aquele das amostrinhas. E o batom, esse que eu tô usando é aquele da linha Hollywood. Ainda tem disponível o Bold Fúcsia. Usou, todo mundo quer. Eu fui esse dia na festinha de São João, fui lá maquiadinha, botei o batom, vendi 3. Muito bom. Dúvidas? Perguntas? Gurias, eu vou organizar aqui um cronograma. Pretendo mandar para você sábado, no máximo domingo, de treinamentos online para vocês já se organizarem antes. E eu acho que eu vou fazer nesse horário mesmo, que daí já tá, a Maria já tá em casa, já tá mais tranquilinha. Porque a intenção é que todas vocês bombem nesse mês de agosto, aproveitem as promoções, agendem muitas sessões, agenda, vai lá, arrasa, que vai dar tudo certo, que vocês vão vender pra caramba, vão falar da oportunidade para todo mundo, vão ter inícios, e eu quero ver todas vocês diretoras em 2014 no seminário. Vamos, Bruna, vamos todo mundo. Pati tá aí ainda, Pati. É pra ti também. Então tá, gurias, já deu uma horinha aqui de treinamento, não quero me estender muito. Aproveita, que não é sempre. Não, vai ser sempre sim, vai ser pelo menos uma vez por semana. A gente precisa ter esse momento, a gente trocar umas ideias. Como pessoalmente isso é complicado, porque o deslocamento para uma ou para outra, claro, é importante, a gente vai fazer também. Oh, que amor! Mas o treinamento online eu vou focar bastante nisso e vou fazer uns treinamentos bem top, assim, para passar para vocês. Porque o meu maior objetivo é vocês crescerem, é vocês terem sucesso na carreira de vocês, terem sucesso como consultoras. Uma diretora nada mais é que uma consultora bem-sucedida, aquela pessoa que se dedicou bastante, que fez sessões. Ela teve muitas vendas. Geralmente, a, a pessoa, assim, quando ela trabalha bastante, quando ela faz muitas sessões, ela tem muitas vendas, ela sempre é consultora estrela. Dificilmente vocês vão ver uma diretora que não teve um período ali consistente, assim, sendo consultora estrela, porque ela tem que trabalhar pra caramba. E o período da qualificação, gurias, é o mais tenso, porque é aquele tempo ali, são 4 meses, eu imaginava que eu ia conseguir fazer em 2, eu tava num gás, assim, tremendo para fechar em 2, só que infelizmente algumas meninas, elas deram uma desmotivada, outras tiveram algumas dificuldades, problemas pessoais, e tudo, enfim. Então a equipe diminuiu e agora tem que, ó, batalhar. E isso não depende só de mim, depende da gente crescer, porque o objetivo não é todas trabalharem para a Andrea ser diretora. O objetivo é a Andrea trabalhar muito para ser diretora, é a Andrea ser diretora, é a Andrea trabalhar muito com vocês para vocês serem diques, para vocês chegarem bem preparadas, serem diretoras de sucesso e a gente comemorar isso juntas, a gente crescer juntas e compartilhar esse conhecimento. A Liane, por exemplo, a Liane é minha iniciada, mas ela tem um conhecimento power, assim, até essa questão ali do Emerson Pado, quem foi que me indicou ele foi ela. Então tem muita coisa que a gente, já sei isso daí, não preciso de mais. Não, gente, a gente sempre tá aprendendo, sempre mesmo. Tá bom, amores? Eu gravei aqui tô gravando aqui o treinamento
Eu só não consegui postar lá no grupo o outro porque passou de 20 minutos, então eu vou ter que colocar no Face, no YouTube, provavelmente. Ah, exato. Tá bom, amores. Boa noite para vocês. Obrigada, muito, muito, muito obrigada por terem participado. Andressa, já vou falar contigo também sobre o teu kit. Vamos dar os próximos passos. Bruna, dúvidas que tiver pode passar para mim. De repente eu não respondo na hora, mas assim que der eu respondo. Dani, meu amor, beijo. Obrigada de novo por ter participado. Para todas nós. Beijão, gurias. Tchau, tchau.